Bonjour, tout camarade là, qui s'ajuste un jour de respect de benzi pour l'esprit de Tamboã e de Lavi. Aqui na língua do meu povo, né, Caripuna do Amapá, eu saúdo todo mundo e desejo que esse seja um dia de aprendizado, de respeito e de bênçãos pelos espíritos da natureza e da vida. Bom, eu agradeço muito o convite de poder estar aqui com todo mundo para a gente poder compartilhar de experiências, né? Que eu acredito que da mesma maneira em que a gente lá de nossas comunidades, a gente sai, vai para a cidade para poder aprender um pouco, né? Eu acho que a gente também está sempre disposto a abrir o nosso espaço também para a gente poder trocar experiências, né? E levar um pouco dessa vivência em saúde, vivência em educação, do que é, né, a gente em comunidades lá da Amazônia, a gente poder, com muito pouco, né, com a nossa realidade, a gente ainda assim poder seguir os nossos projetos, né, de vida, e que muitas vezes não são projetos grandiosos aos olhos da cidade, né, de sair, se formar, ter bens, não. Muitas vezes são simples fato realmente de estudar um pouco, ter alguma ocupação, alguma profissão que traga algum benefício de volta para a nossa própria realidade local, né? Eu estou aqui no doutorado aqui na Faculdade de Saúde Pública, né? Eu estava conversando com a Patrícia há pouco, sobre uma experiência que a gente tem, né, lá na nossa universidade, na Federal do Amapá, que é uma experiência que em determinado período do ano a gente leva os alunos do internato do sexto ano para a comunidade, para uma troca de experiência, para uma vivência dentro de um módulo, né, do internato que chama Estágio Rural e Indígena. E esse assim é um período em que é extremamente rico, né, para nós professores, para os alunos, para a comunidade. E eu comentei com a Patrícia, né, que inclusive assim a gente realmente está aberto, né, para trocas, para receber alunos de outras instituições. E o meu projeto realmente é terminar o doutorado e poder voltar para lá para a gente tornar isso mais extensivo, né, ao longo de todo o ano. E com certeza a gente vai levar isso adiante. Então, pessoal, aqui lá a gente tem, assim, eu vou procurar falar um pouquinho, comentar hoje sobre a questão do ensino, né, em saúde na Amazônia, do que a gente vem tendo como experiências lá e que vem agregando, né, nesse desenvolvimento, nas competências dos nossos alunos de graduação lá. Lá, os nossos cursos, não somente do Amapá, né, na região do Pará também, do Amazonas, a gente sabe que tem muitos alunos que são de outras regiões, né? Acho que aqui também não deve ser muito diferente, né? Então lá a gente recebe muitos alunos que de certa forma, até iniciarem o curso, eles não têm afinidade com a região, não, têm até pouco conhecimento. A gente observa isso, inclusive, até dos nossos próprios alunos, que muitos não conhecem a própria realidade local, amazônica, de ter ido para uma comunidade do interior. Então, assim, percebendo isso e buscando, né, fazer essa inserção dentro do nosso currículo, né, a partir das diretrizes curriculares nacionais, né, quando a gente trabalha os aspectos sociais, culturais, foi montado esse projeto para que a gente pudesse trazer essa experiência e explorar mais isso. Isso começou em 2015, e assim, com muito esforço mesmo. E de 2015 para agora, a gente todos os anos vem fazendo no período de agosto e setembro. Então, é um momento bem tenso dentro do curso. É um momento assim de grande resistência também por parte de alunos que não querem se colocar dentro de uma comunidade, por conta muitas vezes dos próprios pensamentos, né, de preconceito, de falta de conhecimento e tudo mais. E tem toda essa resistência assim. A gente até recebe algumas ameaças, né, que os alunos falam, olha, se precisar, eu vou fazer o que for possível para poder, sei lá, tipo, entrar na justiça, o que for, para eu não ter que ir, né?
E é interessante assim o que a gente percebe é o potencial desse tipo de iniciativa. Porque assim, esses mesmos alunos ao final, eles chegam para agradecer a oportunidade de ter passado por aquela experiência, né? E assim, eu coordenava o curso, a disciplina até 2017. Aí, em 2018, eu deixei a coordenação e hoje eu sou colaborador só da disciplina. E assim, eu sempre fui muito tranquilo, né? Eu acho que para essas questões de desafios, de tudo isso que a gente se propõe, eu acho que isso é uma grande arma, né? E aí eu até brincava, falei, pessoal, o que de primordial a gente tem nessa resistência? A gente percebe que é a falta de conhecimento, né? Então vamos trabalhar isso. E de que maneira? Vamos pensar, vamos perceber, né? Qual é a visão que os alunos têm? Quais são os medos? Quais são as perspectivas com relação ao estágio? E, em cima disso, a gente começou a trabalhar, né, essas fragilidades. E assim, o que a gente percebia principalmente eram faltas de conhecimento do lidar culturalmente, até em relação a visões mesmo de comunidades indígenas. Assim, eu acho que é muito fácil hoje, quando a gente pensa em trabalhar em um ambiente, por exemplo, indígena, quilombola, ribeirinho, acho que inevitavelmente a gente acaba tendo visões mesmo muito estereotipadas, né? O indígena com o cocar, com a roupa, dentro de uma oca, né? Na beira do rio, e que se for fora disso, não é indígena, né? E eu acho que mais ainda nesse momento, acho que no nosso país a gente entra nesse tipo de discussão, né? Eu acho que mais ainda é um enfrentamento também que a gente tem que ter e trazer à tona realmente para a gente poder discutir isso, né, academicamente, socialmente. Então, a gente trabalhando isso, a gente percebeu as mais variadas visões que existiam. E assim, lá são comunidades realmente extremamente variadas. São indígenas que mantêm características em comum, bem peculiares, mas que têm as suas particularidades. Eu não tenho aqui um mapa do Amapá, mas assim, o Amapá, né, é o nosso estado mais extremo, né, do país. E assim, ele é bem diversificado, assim. As comunidades são bem distribuídas, desde a região central, a região mais norte mesmo. Por exemplo, na região central, a gente tem os Uaiampis, que são uma etnia que recentemente foi colocada na mídia, todo por conta de algumas situações de invasões, né, que eles são os indígenas bem, digamos, tradicionais, né? Eles realmente moram na oca, eles usam a tanga vermelha ainda, e vivem realmente só do que coletam ali na floresta. E assim, é uma comunidade que interage muito bem com as outras comunidades indígenas. Por exemplo, com outras comunidades, por exemplo, como as do Oiapoque, que é a minha região, que são comunidades que até num grau de urbanização elevado, de contato com a cidade bem elevado. Mas é aí que mantém as suas similaridades, né? Indígenas que, se a gente for perceber, existem relações que, apesar de parecer uma comunidade rural, mas são relações que a gente não identifica como de uma comunidade rural. São relações, por exemplo, relacionadas aos cuidados em saúde, aos cuidados com o outro, aos cuidados com o corpo, e que realmente são particulares de uma herança indígena. Então, assim, quando a gente pensa em levar esses alunos para essa comunidade, então, inicialmente, a gente realmente pensa em trazer essa preparação, essa quebra, né, de visões, essa mudança, esse despertar, para que a gente possa aproveitar melhor a experiência. E, sem dúvida nenhuma, a primeira turma que foi em 2015 foi a mais difícil, mas eu acho que foi uma das que até hoje a gente tem assim boas reflexões a respeito disso, e reflexões positivas. Ainda hoje a gente recebe vários desses médicos hoje, né, residentes, e que estão inseridos no serviço,
e que dão resposta, retorno para a gente a respeito desse atendimento. Então, acho que isso assim, é o maior produto, né? Pensando academicamente, né? É o maior produto disso do que a gente pode ter. Aqui, olha, eu demonstro uma comunidade, que é uma comunidade de lá, do Oiapoque, e é justamente a comunidade onde a gente faz essa vivência. Então, aqui, né, são indígenas que eles só se vestem aqui, só usam essas vestimentas nos momentos dos rituais. E fora isso, se comportam normalmente como outras pessoas, de roupa, de vestimenta, tudo. E são essas pessoas que recebem a gente lá na comunidade para a gente poder fazer essa troca de experiências. A gente, assim, sempre tem. Existe muito ainda o pensamento de se trabalhar em comunidades, no sentido de que é muito difícil, é muito burocrático, é demorado. E, assim, tem todo um papel burocrático, realmente, sabe? E hoje, assim, tem iniciativas até por parte das comunidades, no sentido de se autoprotegerem, de criarem protocolos de consulta, para que os projetos que são feitos, as iniciativas que são feitas em suas terras, sejam realmente avaliados e autorizados ou não. E isso muito a partir também do próprio aceite, né, do país, por conta da Convenção 69, da OIT, a respeito dos direitos humanos, né, dos povos indígenas também. E, sem dúvida, nesse momento, mais ainda é importante essa proteção, essa busca por isso, do esclarecimento, de saber o que vai acontecer e para que realmente a gente veja se está dentro dos padrões de algum benefício para a comunidade. Mas, assim, ainda tendo todo esse processo burocrático, as comunidades elas estão muito abertas para esse tipo de iniciativa e não são difíceis de serem feitas, apenas temos que seguir alguns rituais, digamos, né, para poder que isso seja feito. Eu vou só dar um exemplo, por exemplo, se um estudante hoje de uma universidade, de uma faculdade aqui da região centro-oeste, né, decide fazer um estágio, lá, por exemplo, conosco, a universidade, na verdade, o papel dele seria, né, assinar um termo de entrada na comunidade para poder protocolar e para que as comunidades estejam cientes do que vai ser feito lá, tá? E então, pensando um pouquinho assim no objetivo maior, né, do que a gente traz com essas experiências lá, eu acho que um ponto fundamental do que a gente pretende é a questão de ensinar, né, não seria nem de ensinar, seria a questão da gente trazer à tona, né, trazer à tona as reflexões dos alunos que estão em fase já final de formação, né, de trazer os aspectos relacionados principalmente às humanidades, né, que vão além simplesmente do ato de tratar bem o próximo, mas é realmente profissionalmente, né, ter a competência de responsabilidade, de cuidado, de ética, de tudo isso no lidar com o paciente, no lidar com o ser humano. Esse nosso estágio, assim, a gente é muito questionado, por exemplo, por que não ser feito algo parecido ao longo do curso, né? A gente percebe que ao longo do curso seria extremamente importante, talvez para a gente já trabalhar todas essas visões, né, esses pensamentos a respeito de populações tradicionais. Só que a gente também pensa que, ao final, é extremamente estratégico, no sentido de que, mais do que buscar um exercício prático de conduta médica mesmo, de terapêutica, seria mais trabalhar realmente aspectos relacionados à prática, ao comportamento, à vivência do aluno, né, em si. Que, na verdade, é isso que a gente percebe que é a maior transformação. Hoje, assim, a gente tem à disposição de vários professores. No início, eu acho que eram 4 professores só. Hoje, a gente chega a contar com uns 10 preceptores do curso.
E percebendo muito isso, que tanto no aluno quanto nos professores a gente tem bastante esse interesse, né, e o despertar para essa experiência. Então, assim, não somente lá no Amapá, mas assim, algumas iniciativas também em Belém a gente percebe de alguns projetos que tratam diretamente, né, esse contato com as comunidades, que é o que compõe todo o cenário, né, da região. Belém, por exemplo, a gente tem eu não lembro exatamente o nome, mas a gente tem uma iniciativa que é um projeto de extensão que vai até as comunidades ribeirinhas, saem da capital, que ali em Belém, por exemplo, tem a capital toda urbanizada, mas atravessou o rio, a gente já tem comunidades que vão adentrando nos rios, nos braços de rio, nos igarapés, e que são muito parte daquilo. Apesar de estarem numa outra realidade do outro lado do rio, mas são pessoas que circulam ali também, sabe? Vêm. Então, assim, esse olhar de levar um pouco isso, esse contato, já traz para os alunos toda essa análise de que aquele sistema é composto realmente por pessoas, por pacientes que são daquele ambiente da cidade, mas que tem lá, por exemplo, em Belém, o paciente que vai vir para a Santa Casa de Misericórdia lá, que é o hospital que recebe as gestantes, que recebe os outros pacientes, ribeirinhos, crianças e tudo mais, e são quem são a maior demanda, né, dos hospitais lá. Então, assim, quando a gente pensa em fazer este tipo de experiência, em trazer algo diferenciado, por exemplo, do que é aquele nosso ensino tradicional, né? Eu, por exemplo, eu fui formado em uma universidade em Belém do Pará, na Estadual do Pará, em que realmente ainda era um ensino mesmo de sala de aula tradicional, do professor chega a dar o conteúdo, a gente recebe, vai estudar para casa e faz a prova, né? Então eu fui criado muito nisso. E para mim, por exemplo, pensar em algo diferente disso, realmente teve um processo de quebra de paradigmas, né? E assim não é diferente também do que quando a gente pensa em trazer um aluno que nunca teve contato com algo parecido, ser submetido a isso. Então, assim, é a gente pensar nos conceitos, por exemplo, aqui algo que eu sempre reitero, né, Paulo Freire, né, nesse sentido, da gente realmente se abrir, se desarmar, para a gente poder ter uma experiência, né? Ter uma experiência e já não simplesmente levar o que eu tenho de conhecimento e passar por ali, por um ambiente, por um cenário, um contexto e voltar do mesmo jeito, tá? Então, hoje, assim, a gente parte muito dessa consciência com os professores também que participam disso e, sem dúvida, isso estabelece uma relação professor, aluno, comunidade, é extremamente mais disposta, extremamente mais facilitada para a gente poder caminhar nesse ambiente. Eu acho que pensar em iniciativas, né? Oh, desculpa. Então, em pensar, né, e nesse momento, a gente ter iniciativas nesse âmbito de comunidades tradicionais, de ensino na Amazônia, que realmente, em sua maioria, são de locais de difícil acesso, de que carecem de recursos, são grandes desafios, né? Eu acho que nesse corte todo de verbas que a gente tem, nessas limitações, são extremamente mais difíceis, mais dificultosas, mas, assim, ao mesmo tempo, são iniciativas realmente de resistência, eu posso falar isso. Porque realmente pensam em grupos sociais que carecem muito disso. Em grupos sociais que talvez as políticas em saúde possam ser pensadas a partir desse melhor conhecimento dessas realidades. Tá? Eu vou só dar alguns exemplos aqui. Um grande exemplo são alguns programas de saúde do Ministério da Saúde. Por exemplo, o programa de tuberculose, que é feito é levado para os interiores, para as comunidades,
E assim, muitas comunidades de lá funcionam muito bem. Mas aí teve um período, eu acredito que tenha uns 5 anos mais ou menos, que foi observado que uma comunidade lá indígena, ela estava tendo um índice bem elevado de tuberculose. E assim, apesar de estar indo as medicações, de estarem indo os tratamentos para lá, não se estava tendo um bom efeito, um sucesso nesse tratamento. E aí, depois de um tempo, foi pesquisado o que estava acontecendo. Aí foi um grupo para lá para poder ver exatamente o que estava acontecendo. Então, assim, era uma comunidade indígena que não era uma comunidade, por exemplo, como os Waiampis, né? Tradicionais, que realmente têm que ser bastante conduzidos nesse cuidado, na atenção diária. Não, era uma outra comunidade assim bem diferenciada, mas que eles tinham uma dificuldade muito grande em relação à língua, em relação à comunicação. E talvez ali naquele momento da equipe de saúde, que era uma equipe mais itinerante, não estava tendo essa compreensão com relação a isso. Então era simplesmente levava, distribuía, colocava lá as medicações, era orientado para que em determinado momento eles fossem lá pegar a medicação para tomar, como aconteciam em outras áreas, em outras comunidades, né? E ali não estava acontecendo isso. E o que se observava era uma comunidade muito grande, uma comunidade, acredito que de cerca de 2.000 indígenas, mais ou menos, e que estava tendo esse aumento nos casos de tuberculose. Tá? E assim, muito em função da gente não conhecer a área, de levar assim, a algo, um programa que funciona para uma área, funciona para outra, mas que naquela área ali, por não se conhecer um pouco melhor, né, de como era o perfil é, dos indivíduos, não estava funcionando bem. Então, assim, penso que conhecer melhor, usar esses tipos de estratégias, não somente no âmbito da universidade, né, mas no âmbito das outras instituições gestoras em saúde, é extremamente relevante para que a gente possa realmente pensar esses tipos de estratégias até a partir do que a gente já tem de programas de hiperdia, tuberculose, hanseníase, para que a gente realmente aumente o sucesso desses programas. Tá? Considerar, né, os... Oh, perdão. Não estou acostumado com essas coisas. Quero, por favor. Isso mesmo. Então, tem um professor que chama o Dr. Aníbal Gil Lopes. Ele é do Conselho Federal de Medicina até. Então, assim, a gente conversa bastante em uma comissão que a gente participa lá no CFM, que chama Comissão de Integração de Médicos de Fronteira. Então, é uma comissão que, assim, a partir desse trabalho do que a gente faz lá na fronteira, a gente discute também, né, dentro da comissão, para poder pensar em diretrizes, em orientações para essa prática médica nas áreas de fronteira. Recentemente até foi lançado pela comissão uma cartilha em saúde indígena, foi lançada no Fórum de Medicina de Fronteira no Acre, dia 30 de agosto. E acredito que ela esteja disponível no site do CFM. Então, assim, é um grupo que a gente discute, né, com a experiência de várias pessoas ali, de professores, técnicos, como orientar melhor para essa prática em áreas de fronteira. E assim, um conceito que o professor Aníbal traz bastante é o conceito de fronteiras culturais, né? Que seria esses ambientes, né, limites geograficamente muitas vezes, mas assim que tem diversas circulações culturais ali de diversos indivíduos e que de uma maneira em conjunto, ao final, em uma rede, eles trazem uma relação particular para a região. Mas que isso deve ser considerado, apesar de ser, por exemplo, Oiapoque.
O Oiapoque é uma região de fronteira em que circulam indivíduos da Guiana Francesa, circulam indivíduos de outras regiões, do Nordeste principalmente, que muitas vezes vão para as áreas de garimpo, circulam os indígenas, circulam os militares, catraieiros, diversos atores ali, né? Então ali forma uma grande fronteira cultural. E imagina o que é a gente pensar uma política em saúde para um ambiente desse. Eu falo agora de Amazônia, de fronteira, né, Brasil-Guiana Francesa, mas assim, a gente tem inúmeras fronteiras no nosso país que se assemelham a esse aspecto, né? Se assemelham a esse tipo de fronteira, né? Então, como pensar políticas para ambientes tão diversos, né? Ambientes tão dispostos a muitas diferenças, né? Então, assim, a gente inicialmente pensar nessa possibilidade de muitas diferenças já é um caminho muito bom. Já é um caminho que a gente pode navegar, né, e ir pensando de uma maneira mais comum, não uniforme, né, mas mais comum. E através disso, sem dúvida, para a questão de recursos, para as nossas iniciativas, para o que a gente se propõe a fazer, a gente pensar em parcerias é extremamente importante. É assim, a gente pensar que no âmbito político, prefeitura, o que for, talvez não envolver política, não envolver política, ensino, academia, talvez não seja o ideal. Eu até pensava dessa maneira, para falar a verdade. Mas a gente pensar que o ambiente político também, o ambiente institucional, social de lá está envolvido em toda essa rede, é a gente pensar também que eles têm papel nessa formação. Tá? E eu acho que a gente utilizar disso e, ao mesmo tempo, se isentar de um posicionamento político, eu acho que é o mais adequado. Então, assim, a gente realmente trazer como parceiros prefeituras, secretarias de saúde, de Estado, associações profissionais, isso é uma grande estratégia que a gente pode ter. A gente está realizando um PET Saúde, né, que é o Programa de Educação pelo Trabalho, né, do Ministério da Educação. Né. Então, a gente teve um projeto lá aprovado, que é Interprofissional em Saúde Indígena. E, assim, o recurso que é oferecido é uma bolsa, né, para os alunos, uma bolsa para os preceptores, e que é uma bolsa bastante simbólica, na verdade, né? É uma bolsa gira em torno de 400 ou 300 a 500 reais. E assim, na verdade, seriam mais para os custos, né? Para os custos ali diários, né? Mensais dos alunos, dos professores que participam disso. Agora a gente tem atividades práticas em área. Então, como fazer isso? Como levar aquele grupo de 60 pessoas, de 60 a 80 pessoas para uma comunidade sem ter parceiros, né? Sem ter parcerias fora da universidade. Tá? Então, assim, a gente criou um grupo grande lá de parceiros com as associações profissionais, associação de odontologia, associação de o SEST Senat, Senac, então tudo isso a gente passou por eles. E hoje, eu refletindo sobre como seria se a gente não buscasse isso, se a gente não fortalecesse isso, a iniciativa não sairia. Agora, em dezembro, aliás, na última semana de novembro e início de dezembro, a gente vai para a comunidade, lá para a área de fronteira, com todo o grupo do PET, para poder realizar algumas atividades de campo. Inclusive, quem estiver disposto, quem puder, ou estiver passando pela região, e se sentir à vontade para ir, também está convidado. Todo mundo é muito bem-vindo, tá bom? Ah, sim, tá ótimo. Eu acho que a gente agregar isso e levar
realmente multiplicadores, né, para outras regiões, outros locais. Eu acho que a gente tende a formar, só fortalecer isso. E assim, pessoal, a gente não pensa em fortalecer só no âmbito da universidade, não. A gente realmente pensa em fortalecer no sentido de iniciativa em ensino em saúde mesmo, né? Para que talvez uma outra experiência similar, seja, digamos, aqui em São Paulo, numa região de fronteira cultural, né, de fronteira geográfica, se possa ser feito algo parecido. Então, o que a gente traz é muito no sentido de pensar logisticamente, de pensar academicamente, de pensar em relação às competências do que vai ser buscado com esse tipo de experiência, né? Obrigado, já tinha mudado aqui. Então, a gente teve uma dificuldade, né, ao longo do tempo em conseguir parceiros. E apesar da gente ter bastante resultado, ter resultados positivos em relação à experiência toda. E aí teve um congresso que foi o CRENEM em 2016, acredito, que a gente participou e teve uma mesa para falar do ensino em saúde, rural e indígena. E aí foram alguns professores lá no Amapá, tinha uns professores da Federal do Amazonas, e aí falaram, caramba, que iniciativa legal que vocês têm. Isso dentro da universidade, isso dentro do curso deve ser mega valorizado. E aí o que a gente respondeu era que não era. Que a gente tinha uma resistência até grande dentro do próprio curso. E como fazer isso, né? Como mudar isso? A gente chegou a falar que claramente, né, de alguns posicionamentos no início da experiência. A gente chegou até a ouvir de alguns colegas como vai levar esses alunos para a área de fronteira, tem muitas doenças lá. Foi uma época até que estava no surto de Zika e chikungunya, que na verdade foi um período que aqui no país, acho que os primeiros casos foram até detectados por lá, pela área de fronteira. E aí, como levar esses alunos? E aí a gente, caramba, os alunos estão sendo formados para tratar de doenças, né? Lá vivem pessoas também. Eu até brinquei que eu falei, eu vim de lá, eu sobrevivi, eu estou aqui. Então, mas assim, a gente pensar nisso, a gente encontra muito isso, esse tipo de resistência, né? E uma das coisas assim que esse professor especificamente falou foi, gente, quando o santo de casa não valoriza o teu peixe, então venda para fora, né? Sim. E aí a gente começou, falou, caramba, vocês têm uma gama de contribuições para poder dar a respeito da experiência de vocês, então por que não compartilhar? Vocês estão fazendo isso? E aí realmente a gente se deu conta que era um grupo pequeno em que a gente estava muito preocupado em conduzir, né, e manter todo aquele planejamento para poder funcionar o estágio, que a gente acabava deixando de lado o pensar em publicações ou exposições das experiências, e isso a gente se perdia. E assim, pensar um pouco na vivência que a gente vem tendo com outros grupos de educadores, por exemplo, no FAIME. O FAIMER, né, eu cheguei a participar do FAIME, que é uma especialização em ensino em saúde. E assim, tinha muita coisa da percepção, né, do a gente pode realmente analisar isso, sabe, fazer um trabalho com relação a isso. Então, isso realmente a gente despertou para isso. E aí a gente começou a traçar realmente alguns tipos de experiência para que a gente realmente compartilhasse e divulgasse isso. E assim, melhorou um pouquinho, já vou antecipar para vocês, melhorou esse respeito dentro do nosso próprio curso, uma própria adesão, apesar realmente da gente ter também pessoas contrárias que não têm perfil, talvez, e que não se disponham a isso.
E é respeitável isso também, né? Do ser humano. Então, não vou obrigar ninguém, não vamos obrigar ninguém. Mas assim continua. Pelo menos a gente não tem a resistência. Muitas vezes a gente não tem o apoio ideal, mas pelo menos já não tendo uma resistência, então isso já facilita para que a gente agregue outras pessoas, né? E aí, alguns dos instrumentos em que a gente começou a estabelecer eram coisas que captassem melhor, né? Captassem melhor de uma outra maneira, de um outro sentido, experiências, né? Sentimentos a respeito daqueles cenários que todas essas pessoas envolvidas iriam presenciar, iriam passar. E aí, alguma das coisas que a gente pensou foi o fotovoz, né, que é uma expressão, né, diante de uma situação, diante de uma imagem que você tenha vivenciado, para que você transmita à pessoa que vai ver, que vai ler, o que significou aquilo para você, né? E assim, isso é algo que a gente traz e que é extremamente tocante, extremamente profundo mesmo, né? No sentido da gente perceber o quão significativo isso pode ser para essas pessoas que passam por experiências assim, tá? Aqui, pode voltar. Então, nesse sentido, a gente faz uma oficina com os alunos a respeito do fotovoz, orientando no sentido da captação, da imagem, do momento, para que depois eles façam uma fala sobre aquilo, uma fala escrita, né? E assim, a gente tem relatos incríveis mesmo. E além desse fotovoz, a gente faz também as narrativas, que são as reflexões mesmo, sabe, mais pesadas, mais leves, mais intensas, sobre tudo aquilo. Desde o momento, assim, na narrativa que a gente trabalha lá, hoje ainda, a gente segue um pouquinho um corpo que é para poder orientar realmente, né, os alunos, mas assim, a gente deixa livre a questão da escrita. Mas para que eles reflitam um pouquinho sobre a inserção deles dentro da medicina, dentro do curso, o momento pré-experiência dessa inserção na saúde indígena e o momento durante e pós, tá? No sentido de utilizar isso para uma análise já dos próximos alunos que vão passar por essa experiência, né? A gente tem, assim, narrativas incríveis que a gente ainda espera poder compilar numa publicação em livros. A gente está trabalhando em cima disso. E talvez no momento muito próximo a gente possa compartilhar com todo mundo. Mas desde já, quem queira depois que a gente compartilhe, pode deixar, eu não sei como é que funciona, mas pode enviar o e-mail, tudo, que aí a gente faz um grupo para poder enviar alguns. Só para a gente poder realmente ver como é isso, sabe? Ah, pode ser. E aí a gente tem realmente a autorização dos alunos, termo TCLE, tudo certinho, tá? Só para deixar claro. Então, aqui a gente tem algumas. Aqui é de uma comunidade, para vocês terem uma ideia, aqui a gente mostrou, né, usou isso de uma turma de 2016, de 2017, esses trabalhos aqui, para uma turma que foi esse ano, agora de 2019. E o legal também era que a gente mostrava essas fotos e eles guardavam, né? E aí, sabendo que eles iam para aquela comunidade. E quando eles chegaram, eles realmente identificavam, chegavam e falavam, professor, aquela foto, aquele fotovoz lá, ele foi exatamente aqui, né? E muitos, assim, se propunham a dar um, um outro olhar para ali, a olhar e dar uma outra visão. E tá certo. Eu tenho até a gente tem um artigo também que ele orienta muito, explica um pouco em relação ao que é a metodologia. Se puder anotar depois, aí a gente compartilha também. Mas, resumidamente, ele é uma metodologia em que ele trabalha a imagem e a escrita. Mas a escrita no sentido de traduzir a sua percepção a respeito daquela imagem. Ou de uma maneira mesmo crítica,
crítica social, ou mesmo de uma maneira afetiva. Na verdade, ele se propõe a estabelecer, a expor uma impressão sua, uma reflexão sua a respeito de uma imagem que você observou e que você capturou através de uma foto, para que você passe a outras pessoas o que foi aquele momento ali para você. É no sentido mesmo de organizar, né? Acredito que no sentido é, de organizar um momento para você repassar para outra pessoa. É que nem eu falo, nossa, eu fui num. Deixa eu dar um exemplo isso que eu tenha vivenciado esses dias. Eu fui num lugar aqui em São Paulo que eu tinha muita vontade de ir. E aí, quando eu cheguei lá, porque era alto, era bonito na minha percepção, né? E aí, quando eu cheguei lá, assim, tinha um outro local que era um monumento, fica ali perto da República. E que eu fui lá no monumento, que era bem conhecido. E eu acabei saindo de lá e fui comer perto dali. E aí entrei num local que era mais afastado. E aí, quando eu olhei de lá, eu fiquei observando, aí eu peguei e tirei uma foto. E fiquei observando o quanto era muito mais bonito eu estar olhando lá de longe, estar olhando mais distante, que me trazia uma percepção bem diferente do que aquilo que eu costumava ver, perceber do que era o característico, né, dali. Então, eu acho que é um pouco a gente poder captar essas percepções diferentes do que é e do que eu posso passar para outra pessoa através daquela imagem. Então, quando eu falei lá dos outros alunos que foram, por exemplo, aqui o posto de saúde de lá da aldeia. É onde eles fazem os procedimentos, é onde tem a maca, tudo. Então, os alunos começaram a enviar agora alguns fotovós diferentes, no mesmo ambiente, mas diferentes. E a gente pensar nisso, no quão as visões, né, são diversificadas, é extremamente interessante. Né? Normalmente por e-mail. A gente pede para enviar e aí a gente tenta estabelecer um pouco um padrão, né? Pede às vezes, por exemplo, para pôr, transformar para PDF, mas sempre tem aqueles que mandam no Word, aí manda os 3, 4 arquivos, a gente tem que pedir para voltar. Alguns a gente tem que organizar, mas normalmente é isso. Alguns organizam em Word ou em PDF e aí enviam para a gente. Aí a gente monta um banco assim de vários mesmo, separa os fotovoz, separa as narrativas e a gente tem os portfólios também reflexivos. Pedi só um minuto, só para tomar uma água. Se tiver alguma pergunta? Então, para o fotovoz normalmente é uma lauda mesmo. Isso. A narrativa já a gente já deixa mais livre mesmo. Mas em média, as narrativas são de 3 páginas, mais ou menos. Né? No padrão de formatação, né? Letras 12 ou 14, é nesse. Isso. Uhum. Exatamente. Uhum. Exatamente isso. Agora sim, a gente tem narrativas realmente que os alunos se sentem bem livres e tem uma assim que é extremamente incrível, sabe? Que ela tem umas 7 páginas. Eu vou compartilhar depois com vocês. É de uma aluna que chama Caroline Waila, que ela é uma aluna nossa de lá. E no ano que ela foi, ela não queria voltar de lá da aldeia. E eu acredito que ela voltou, os alunos falavam, né, que ela dizia que ela ia voltar para lá. Hoje, eu acho até que ela faz residência aqui em clínica médica, aqui em São Paulo. E a narrativa dela assim, é incrível, sabe? Eu acho que transmite bem todo esse processo, né, de ida, de caminhar, do que a gente vai para esse ambiente, do que a gente percebe. Essa narrativa em especial eu vou compartilhar com vocês. Viu? Pode passar, por favor. Aqui a gente tem, né, uma comunidade indígena lá. O povo não tá, né, de cocar,
tudo, né? Mas são os nossos indígenas de lá, né? Isso realmente é uma representação de muitas comunidades em que a gente realmente percebe no país e que não deixam de ser indígenas por isso. Assim como a gente não deixa de ser brasileiro, né, quando a gente vai para outro país, quando a gente usa um relógio de marca, de alguma outra coisa que não faz parte daquele nosso padrão ali diário, né, de vida, tá bom? Algumas pessoas até perguntam, teu cocá? Eu falo, realmente, o meu cocá está guardado. Ele veio até aqui para São Paulo comigo. Porque ele está guardado para um momento em que eu vá representar a minha identidade, para um momento que espiritualmente ele seja pedido. E é assim que as coisas para a gente seguem, tá bom? Então, aqui, a interação realmente dos alunos com a comunidade. Imagine que essa comunidade recebeu os alunos em 2016, 2017. 2018 não retornaram por conta de realmente problemas de recursos dentro da universidade. E quando a gente retornou em 2019, a comunidade reconhecia, sabe, os preceptores, os professores, e até perguntava por alguns alunos. Então, essa manutenção desse vínculo, dessa recepção, é extremamente importante. Então, a gente pensa que se isso é realizado em um período do ano, que seria agosto e setembro, a gente ter isso ao longo do ano todo, por um período contínuo, imagina o quão mais enriquecedor isso vai ser, né? É a gente trabalhar realmente esse vínculo com uma comunidade, é a gente pensar no exercício diário do médico, né, quando vai para uma comunidade. Porque assim, hoje a gente vê inúmeros colegas médicos que vão para a comunidade e que acabam não ficando, né? A gente vê alguns pelo programa Mais Médicos, né, que estão lá e não conseguem estabelecer vínculo com a comunidade, tem diversos conflitos e que a comunidade às vezes pede para sair, ou ele mesmo antes do tempo. Então penso que isso, para que, claro, ao longo do tempo, isso pode ser utilizado para a gente trabalhar isso já na academia. E talvez facilitar, porque a gente, enquanto médico formado na Amazônia, muitos vêm de lá para cá, para o centro-oeste, centro-sul, né, e não retornam, mas muitos vão ficar por lá e muitos vão para outras regiões de fronteira também. E a gente pensar no quão a gente pode facilitar isso é realmente a gente procurar fortalecer essas experiências. Aqui é onde a gente se desloca, né, para lá. Então a gente tem grandes parceiros, né, que são a Secretaria de Saúde Indígena, o município. Nessa última que a gente foi, o município, a prefeita, deu a alimentação dos alunos. O Exército preparava e levava lá na comunidade. As equipes de saúde indígena disponibilizavam os barcos, a gasolina, o combustível todo para levar, né? Então imagina o quão de pessoas está envolvido nisso. Talvez por uma comunidade, para a gente pensar em iniciativas assim, seria muito mais fácil a gente realmente estar na sala de aula, na capital, no âmbito estrutural da universidade, e permanecer por lá, né? Mas a gente pensar no aspecto realmente transformador, no aspecto holístico em saúde, né, da saúde coletiva, é realmente a gente estar em campo, né? Vou só relatar aqui a fala de um aluno diante dessa imagem aqui. Esse é o momento que tudo faz valer a pena. Já era de tarde e estávamos cansados, pois começamos os atendimentos ainda pela manhã com um quantitativo expressivo de pessoas, o que não prejudicou a qualidade das consultas. O cansaço era evidente em nossas expressões, mas a vontade de poder ajudar era ainda maior. Aqui ele até fala, né, que os atendimentos começaram pela manhã, né, isso era à tarde, deveria ser mais ou menos umas 13 horas, mais ou menos. Agora imaginem, né, o que é a gente, né, às vezes nos diversos ambientes, né, de trabalho, a gente começa pela manhã, chega à noite, às vezes muda, né, para outro dia, né.
Então, aqui, claro, é um outro ambiente também que traz mais cansaço ainda, né? O deslocamento, o sol, a comida limitada, tudo isso, né? Não é diferente do esforço que a gente passa em outros ambientes também, né? Mas a gente trazer essas reflexões para que quando aquele aluno, aquele profissional médico passar por uma situação em que exija isso, e ele puder resgatar isso de alguma maneira, nesse sentido, do trazer realmente o prol maior, que é o paciente, né, é um facilitador disso diante da situação. A gente até hoje tem um acompanhamento assim bem importante, que é da psicologia do colegiado também, do corpo psicológico de lá, e eles acompanham a gente nessas atividades. Porque inicialmente realmente eram os professores, os psicólogos uns dos outros, né? Eu lembro de uma situação que a professora chegou e aí ela falou: Alceu, por favor, me ajuda, eu não estou conseguindo mais, eu não estou conseguindo lidar com aquela situação com relação àquele aluno. Aí eu falei: calma, calma, pode deixar que eu resolvo. E aí fui, conduzi e tal. Mas no momento lá na frente foi o inverso já. Então, assim, essa troca, esse acompanhamento é extremamente facilitador, né? E hoje o corpo da psicologia acompanha a gente também nessas atividades e pode mediar, né, esses conflitos, atenuar toda essa tensão, essa ansiedade que uma situação diferente por si só já traz, né? Ok. Aqui é uma casa de festa da comunidade, em que os atendimentos são realizados, né, nesse ambiente mais aberto, porque assim, a gente discute muito, né, isso até trouxe uma reflexão, né, para os alunos na época, do sigilo, né, da intimidade do paciente, daquilo tudo que a gente aprende na academia, né? E realmente é algo que a gente não deve esquecer, a gente deve praticar, mas assim, a gente deve também pensar que em diversas situações aquilo vai ser diferente do que é o ideal. E que não julgando como certo ou errado, mas assim, a gente considerando que é o momento, que é o contexto daquele ambiente. Tem, por exemplo, visitas que a gente faz exatamente nessa comunidade, em que a gente chega em uma casa, por exemplo, e a gente não tem como reservar o paciente. E a gente realmente tem que atender a família toda. E às vezes não somente pela questão de espaço, mas por ser um hábito familiar, um hábito local, de ter esse atendimento. Às vezes é o esposo que fala pela mulher, às vezes é a mulher realmente que fala pelos filhos adultos. Então, toda essa variedade. Então, assim, não deixando de lado, claro, né, os aspectos bioéticos, né, de tratamento, de lidar com o ser humano, né, com o indivíduo. Mas sim da gente, de certa forma, adaptar ao que a gente percebe naquele contexto cultural ali. Aqui tem a fala de mais um aluno. Nesse momento percebi o quanto era importante o trabalho que estávamos fazendo nesses lugares. Esse foi o dia de maior mudança interior para mim. Quando saímos da nossa zona de conforto e conseguimos nos colocar no lugar do outro. Fomos tocados e nunca mais seremos os mesmos. Eu sei que não. Aqui eu lembro que foi um dia em que a comunidade preparou as refeições para a gente, né? E aí eles falaram, caramba, a refeição não vem de lá da cidade? A gente falou, não. Como a gente percebeu que não vinha, que era mais difícil, né? Levar pronta, porque a gente, para chegar nessa comunidade, por exemplo, a gente andou quase mais ou menos uma hora de barco, né? De lancha, e tinha pegado estrada também. E aí eles perceberem isso, né? Nossa, quem foram eles que fizeram, né? Prepararam tudo. Que legal, eu faço meu trabalho. Eles estão cuidando ali também de uma outra maneira, né? E essa reflexão. Mas a gente pensar que isso não é diferente de um outro ambiente que a gente trabalhe, né? Por exemplo, numa UPA, a gente realiza o nosso papel de médico ali. Mas tem alguém também, apesar de estar sendo pago, mas que está cuidando de um outro lado, de preparar a tua refeição e tudo isso.
e pensar que faz parte de todo aquele ambiente ali, né? De todo aquele ambiente que, ao final, gera um ambiente de cuidado, né? De trabalho, de cuidado com o indivíduo. Então, assim, a gente vai buscando, vai trazendo essas reflexões, e naturalmente, realmente, os alunos vão trazendo para a gente isso. Quem quiser realmente depois vai deixando seu contato que a gente vai compartilhar algumas coisas com vocês para que vocês percebam melhor, ainda mais de perto, o que é esse momento, tá? Essa é uma imagem aqui que ela foi até para a nossa cartilha lá do CFM, tá? Que é um agente indígena de saúde, ele tinha ido com a gente e levando os instrumentos dele também de cuidado, de prática, né, de caça, pesca, tudo diário. Ao mesmo tempo que ele acompanhava a gente, ele estava de olho ali na comunidade. E tem até algumas pessoas que brincam, né, que falam: nossa, Alceu, mas isso funciona também porque todo mundo é teu parente, porque onde a gente passa nas comunidades sempre tem alguém que fala: ah, eu sou parente, eu sou primo do doutor Alceu. Eu falo: não, gente, não é diferente, sabe? É porque, na verdade, a gente agrega as pessoas, sabe? A gente faz as coisas de acordo com os protocolos, com o que tem que ser, e por isso a nossa comunidade é aberta para isso, tá? Porque, além de ser parte daquilo tudo, mas eu também sou parte de um outro organismo fora daquilo, que é a universidade que a gente está levando. E também represento ali um curso que é institucional e que é bem diferente da vivência que se tem dentro da comunidade. Tá? E então, aqui é um agente indígena de saúde que acompanha a gente, e até agora, quando a gente retornou, ele acompanhou a gente também. Tá? Essa foto aqui é de um ex-aluno nosso, né, que é o Yuri Sena, e ele até hoje colabora, ele está fazendo mestrado já em Ciências em Saúde, e ele colabora com a gente como preceptor hoje. E o mais legal é que a comunidade reconhece ele desde que ele foi aluno e até hoje quando ele vai como preceptor lá para a comunidade, né? Ele chega, as pessoas já chamam ele para poder almoçar em suas casas lá. E assim, gente, incrível, sabe? A gente realmente encontra pessoas das mais variados tipos de relações, né, pelo nosso país. Mas assim, eu posso dizer, pelo que eu conheço, pelo que eu vivencio de lá da nossa região, são pessoas extremamente acolhedoras, né, que vão abrir as portas de suas casas para poder compartilhar o alimento que tem ali. Tá? Então, se tiverem oportunidade, realmente algum dia vão, conheçam, sabe, vivenciam um pouco do que é essa vida lá na Amazônia. E que é assim, é muito variada, é prédio, mas é a mata, é o rio que está ali do lado, mas que antes de tudo é Brasil, né? É o nosso território, aqui é o nosso país, tá? Opa. Então, aqui é o final, aqui tem alguns professores que foram presenteados também com cocar, são os alunos que foram. Aqui na época esse polo de saúde ia ser inaugurado ainda, e hoje a gente voltou lá nesse ano, em setembro, e já foi inaugurado, já está funcionando como base, né, para tudo isso. E a gente percebeu também que a partir dessa estrutura deles, facilitou muita coisa no nosso deslocamento. Então, assim, é a gente pensar além das nossas atividades, mas a gente ter realmente uma reflexão de gestão, de liderança, de logística, e a gente trazer pessoas que tenham esse perfil para poder lidar com isso. Ou ainda a gente também trabalhar isso nas pessoas. Né? Nesse período, por exemplo, eu convivi com pessoas que são extremamente ligadas, né, extremamente expert em pensar um trabalho, em pensar uma análise, mas que talvez tenham dificuldade em lidar com o aluno, com o indivíduo, uma coisa de nada, às vezes já perde o controle, sabe? Mas que é extremamente amorosa em outros momentos. Então é a gente perceber realmente, né, os aspectos de liderança, os potenciais, né, de cada um e poder explorar isso no sentido de equipe mesmo. Ok, pode passar. Aqui eu vou terminar com essa imagem aqui desses alunos.
que falam que experiências assim nos transformam profundamente no cuidar. Tá? Eu acho que isso aqui fica como estímulo, como incentivo, né, para as diversas experiências, né, que a gente pode ter no ensino em saúde. Aqui, inclusive, aqui de vermelho, a gente tem o Paulo, que ele foi da IFSMA, né? Isso, e ele foi, eu acho que, presidente durante um tempo também, e foi a turma dele nesse ano que foi para esse estágio, né? Então, pessoal, eu acho que aqui é um pouquinho, sabe, do que a gente vem fazendo lá na nossa região, né, do que a gente vem trazendo como resistência mesmo, como iniciativa, como possibilidade de novos horizontes dentro da nossa educação aqui no país, né? Eu acho que assim, peço aqui a cada um de vocês que estão aqui, a cada um dos que estão vendo a gente, que ao se deparar com iniciativas assim, realmente que lancem um olhar, sabe, de aproveitar aquilo que é passado, aquela experiência, e de saber também que além daquilo existe muita coisa para que aquilo se realize, né? Mas que vale muito, muito a pena, tá? E que tem comunidades lá que estão esperando o retorno ansiosamente. A gente até brincou, né? Porque a gente foi em setembro. E quando foi agora em novembro, eles já estavam esperando a gente. Ah, e os médicos, não sei o que, não vão vir. E a visita do nosso PET, que é bem diferente, né? O PET é interprofissional. Então vão alunos, professores de outras áreas, né? Que vão nutrição, fisioterapia, educação física, enfermagem. O foco não é a medicina, né? É o trabalho interprofissional. E para eles não tem essa diferença, né? E aí, mas é alguém que vai lá para um cuidado, né? Para um cuidar. Então, sabe, que esse contato aqui, que esse contato com a experiência realmente leve para vocês isso, tá? Ao se deparar, realmente compartilhem isso, tá bom? Com outras pessoas. Obrigado pelo espaço e a gente está aí para poder compartilhar os materiais, o que for preciso, tá bom?